Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para falar sobre um filme que chegou na MUBI recentemente. Olha aí, mais uma, né? A MUBI podia patrocinar a gente, né? Porque, quem sabe, né? Um dia. Dobradinha aí, né? Dobradinha da MUBI, mais um filme que chegou recentemente no catálogo. O último, para quem não sabe o que a gente está falando, foi Dias Perfeitos. Hoje a gente está vindo mais para América do Sul, de volta, do outro lado do planeta, né? Literalmente. A gente vai falar sobre Os Colonos, filme chileno que foi o indicado do Chile para concorrer ao Oscar, né, de 2024. Ele não foi indicado, ele ficou só na pré-lista, ou seja, ele já foi mais longe do que o Retratos Fantasmas, né, que era do Brasil, por exemplo. É, E é um filme difícil. Eu já queria ter visto esse filme antes, porque ele veio para mostra e eu lembro que ele fez um barulhinho aqui na mostra de São Paulo, sim. mas acabou não dando para encaixar na agenda. Mas felizmente agora deu para ver. Então, antes de você ouvir a gente falando, já segue a gente aí, porque se você gosta de cinema, você está no lugar certo. E se você está ouvindo um podcast sobre Os Colonos, muito provavelmente é porque você gosta de cinema. Então, se você voltar à nossa timeline, você vai ver que tem bastante coisa para escutar. Tanto filmes como Os Colonos, Perfect Days, filmes estrangeiros que a gente acabou vendo na Mostra Internacional de São Paulo no ano passado, quanto filmes mais pop, como os filmes do Oscar ou filmes de streaming. De série a gente faz pouco, mas talvez a gente fale de Fallout, talvez, né? Talvez, vamos ver quando a gente assiste e o tempo, né? Porque agora, final de mês, já vai lançar É, algumas coisas aí. Quando tem espaço a gente fala de série, mas de qualquer forma, a gente fala sobre vários tipos de lançamento, a gente te ajuda a ver o que vai lançar no cinema durante o mês, a gente fala sobre filme clássico, o que não falta é filme. Então, tem um pouco mais de um ano de podcast, se você voltar, com certeza vai achar algum episódio que você queira ouvir. Certo, Gui? Sim, e tem bastante coisa diferente, né? Pra quem tá vindo ouvir aqui Os Colonos, a gente sempre tenta trazer coisas que a gente gosta, né? Então, uma vez ou outra, a gente foge um pouquinho do convencional aí, traz algumas coisas. É considerado diferente, né? É que diferente, não sei se é a palavra, mas é isso. Diferente pra quem, né? Sempre É, tem, tipo... Esse daqui também não é um filme super underground, então... não convencional, né? Não são os. A gente não tá falando só, a gente não fala só sobre blockbusters, essa é a definição correta. É, Então é isso, bora lá falar sobre Os Colonos. vamos lá. El problema son los indios. Voy a tener que limpiar esta isla. I know others like him. Half Indian, half white. Como a gente já falou, esse é um filme Tititi Lelele. É um filme lançado em 2023 pelo nosso querido Felipe Galvez Alerle, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que estreia na direção de um filme longa-metragem. Antes dele fazer esse filme, dirigir esse filme, ele dirigiu curtas e editou uma porrada de filme. Então, já tinha alguma experiência com cinema, mas ainda não havia dirigido. E eu li em alguma entrevista, não lembro agora se foi a para Rolling Stones ou se foi a do El País. Eu sei que ele ficou 4 anos escrevendo esse roteiro. Ele já tinha essa ideia na cabeça para falar sobre a colonização do Chile há uns 10 anos, mas só para escrever o roteiro ele levou 4. Ele sentia que era o jeito certo de fazer esse debut dele, sabe? De estrear na direção, ele achava que era o jeito correto. E vou te dizer que talvez tenha sido mesmo. Mais pessoas devem ter pensado a mesma coisa. O filme ele estreou lá em Cannes, na mostra Un Certain Regard, que fala sobre filmes paralelos, né, à competição oficial, normalmente de diretores que têm uma visão nova e diferente, então não vai ser aquela mostra que você vai ver o filme do Coppola, por exemplo, mas você vai ver algum diretor chileno estreante que está falando sobre a colonização do Chile em 1900. Então, é uma mostra que eu gosto bastante, inclusive, né? A gente já falou sobre outros filmes Un Certain Regard por aqui. Sempre que tem esse carimbo, eu procuro assistir, porque eu acho que sempre tem alguma nova perspectiva, né? Aliás, essa é a proposta. Ele não venceu o prêmio em si, mas
ele venceu um prêmio da crítica em Cannes, ou da crítica de cinema internacional, né? A FIPRET. Já é um prêmio, pô, pra estreia, acho que tá bom demais, né? Sim, dentro do Un Certain Regret, né? Que tem algumas coisas, né? Dentro de Cannes, na verdade, eu acho que esse prêmio especificamente é para meio que tudo que tá lá, e aí eles votam e colocam em lista, Ah, e tá. aí ele É, ganhou. Então, como ele foi exibido em Cannes, ele estava elegível, entendeu? Da Federação Internacional de Film Critics, né? Críticos de cinema. isso. Agora chegou, mas eu vou deixar você falar um pouquinho do que você achou. Quais são as suas primeiras impressões? Para quem não nos conhece, ainda sem spoilers, tá? A gente avisa quando for entrar spoiler. Então, eu gostei bastante do filme, assim, eu acho que, assim, ele começa um pouco confuso, na minha visão, assim, Uhum. mas eu gosto como a gente vai descobrindo tudo que tá acontecendo. Eu acho que, né, igual um dos personagens, né, um nativo que acaba andando, né, a gente vai acompanhar aí a trajetória de 3 pessoas, então a gente vai descobrindo meio que junto com o nativo tudo que tá acontecendo ali, né. E, pô, eu acho, assim, eu vou falar muito bonito, mas eu não sei se muito bonito é a palavra. Mas, pô, eu acho muito bonito a forma como ele vai contando essa história. Até, pô, fotografia, o local é muito bonito, né? Então, sempre tem também esses respiros pra gente admirar todo o espaço em volta, né? A terra, né? Porque é sobre isso que a gente tá falando. Então, pô, a forma como ele vai contando as histórias, como ele não. Eu sinto que ele não apela pra violência, né? Por mais que tenha, a violência não acaba sendo o foco ou o entretenimento da coisa, sabe? Tipo, a câmera sempre desvia o olhar dessas cenas, assim. Por mais que a gente veja a violência acontecendo, ela não é escancarada, assim, pra chocar e tal. Pô, então, eu gosto bastante, assim, eu sinto que o filme, ele se paga muito do meio pro fim, assim. Pô, eu gosto da história que é contada aqui, né? Eu falei pra você que, fazendo um paralelo aí, eu acho que é uma versão mais soft dos Assassinos da Lua das Flores, né? Uhum. É uma temática comum do cinema atual, né? Falar sobre revisar a colonização de alguns países e revisitar essa noção, né? Porque pode terminar de falar que eu Eu acho que um pouco, eu acho que a gente tá tendo, né, tipo, essas retratações aí, históricas aí, por algum motivo, mas eu acho que nem todas são tão bem feitas assim, sabe? Tipo, pô, não. aqui é muito. Eu acho que critica ainda assim, fazendo uma retratação histórica e ainda assim sem passar pano pra ninguém, né? Tipo, a forma como termina e tudo mais. Pô, eu gosto da história que é contada, a forma como é contado, a forma como a violência é usada e. Pô, eu acho que o diretor acerta muito, assim, pra um primeiro filme, assim. Eu fui descobrir depois que era o primeiro trabalho dele e, pô, você não percebe nem um pouco, assim, ele manda bem demais nas câmeras. O filme tá muito bonito, assim. Eu gosto do filme. Uma estreia promissora. Aliás, algumas estreias promissoras dos últimos anos aí, né? A Charlotte Wells, esse filme agora. Eu lembro que a gente comentou em Teve o alguns episódios do, aqui. a moça do, que você vai confundir o nome dela e eu não vou lembrar, do Vidas Passadas. Ah, da Vidas Passadas, pode crer. É isso aí. A gente tem ótimas estreias nos últimos anos. O que é bom, eu gosto de ver gente nova contando novas histórias. Cara, eu fiquei bem mais empolgado que você, eu tenho essa impressão. Eu fui ver esse filme ontem, e eu não sei se é a imersão, né? Eu gosto de ver as coisas no cinema. Infelizmente, eu não pude ver esse filme no cinema, mas eu dei play nesse filme de madrugada. Minha digníssima estava dormindo, então eu meti o fone e fui assistir. Eu tenho várias impressões estéticas sobre o filme. O jeito como ele é dirigido, o jeito como ele é enquadrado. Ele é aquele 4x3, né? Que a galera Sim. vira e mexe sem nenhum propósito. Eu ainda acho isso meio sem Critica. propósito, tá? Eu acho, sei lá, eu não tô nem dizendo que é ruim nem nada, eu só não entendo a tara do 4x3. Mas eu acho legal como as coisas têm uma dimensão, né? Pequena em relação ao ambiente, mas você sempre vê
closes. A gente tem muitos closes nesse filme, não sei se close-up, né? Eu quero dizer. Uhum. Tem muitas imagens fechadas no meio daquilo tudo, porque senão vai ficar todo mundo tão pequenininho, né? No meio daquelas paisagens. Então, para trazer um pouco mais de dramaticidade, a gente chega muito perto dos olhos deles. Eu acho isso bem legal, bem curioso. Torna tudo um pouco mais íntimo também, o que é bem perigoso nessa narrativa, né? Porque todas as pessoas que são retratadas ali, elas são difíceis, né? Elas estão... Não elas todas, mas especialmente o personagem do segundo, que é o mestiço, né? O nosso nativo americano mestiço aqui. Nativo americano, não. É, Nativo... não americano deixa de também, né? ser. América do Sul também é América. O nosso chileno nativo mestiço, eles chamam ele de mestiço o tempo todo, que é sempre muito ofensivo, né? Mas enfim. Ele tá numa situação tão difícil e a gente tá acompanhando ele e a gente sente muito a dor no olhar dele. Eu acho, pra criticar só um pouquinho e passar logo por isso, eu acho que o filme não tem o melhor dos roteiros, assim. Eu acho que ele ainda se vale de alguns clichês, eu não gosto nem um pouco do jeito como o filme trata as suas mulheres. Primeiro que elas são, tipo, 3 mulheres durante o filme. Ela não passa no teste de Bechdel, né? Ela não passa porque, pô, apesar de elas terem nome, elas não conversam. Aí, tipo, uma das 3 mulheres não fala nada e ela, né, tem um destino trágico. É meio chato, assim, o jeito como é. Ah, mas a vida era assim mesmo. Cara, eu acho que não... Esse argumento não cabe. Porque parece que absolutamente nenhuma mulher viveu, tá ligado? Todas as mulheres, elas foram só maltratadas, abusadas, assassinadas, e a gente sabe que foram muitas. Assim como vários índios foram, índios, né? Eles mesmos chamam de índios, Nativos, foram mortos, abusados e... Mas, tipo, parece que a vida é tão pequena para esses personagens, mas na verdade é só um clichê de cinema, entendeu? O próprio personagem estoico, né? Ele mal fala as coisas, você vê que ele sente, mas ele internaliza. Todas essas coisas são meio clichêsões, assim, que você fala, ah, tá bom, entendi porque ele tá usando esse arquétipo aqui. Não é necessariamente o roteiro mais inspirado do mundo, mas eu gosto da história que está sendo contada, especialmente, sei lá, a meia hora final dele, sim. eu acho que é muito bom. Ele se paga muito, né? Os últimos minutos, assim. Sim. O último ato, né? Não todo. Eu acho que é aí que o filme dá um... Opa! Ele te pega e fala assim, É. eita, pra onde que a gente foi agora, né? Por um instante eu fiquei até assustado, porque não acredito. Mas aí, beleza, a gente foi pra um caminho muito bom. Eu acho que é uma história extremamente importante, né? Filme tem que ser importante? Não tem, mas esse acaba sendo. Porque, especialmente na América Latina, eu diria, na verdade eu acho que em todo país que foi colonizado e meio que se orgulha da sua colonização, o que parece loucura, mas é bem realidade, né? Países que são É. orgulhosos do seu processo de colonização. Esse filme ele trata de algumas figuras que são reais. O próprio José Menéndez, que é o dono da terra ali, né, que manda esses 3 cavaleiros numa missão, ele é uma figura real, e é uma figura que no Chile, até hoje, ele tem reverências, estátua de fundador, de colônias, e assim como a gente tem uma reverência aos bandeirantes aqui em São Paulo, né, esse cara, ele é super reverenciado lá, e tipo, tanta coisa aconteceu sobre a gestão dele, entendeu, que o Chile só olhou e falou, vamos deixar isso pra lá, e vamos seguir a nossa nação aqui, mas a gente comenta um pouco mais sobre isso nos spoilers. A parada é, no fim, esse filme é interessante, esse filme é importante pra gente rediscutir isso, rediscutir o papel dessas pessoas que a gente... Entre a gente não, né? Porque a gente não é nem chileno, a gente não sabe nem quem são essas pessoas de fato, mas as pessoas que a gente acaba idealizando, entendeu? As pessoas que a gente acaba perdoando, as pessoas que a gente acaba acreditando. E eu sei que a história ela não é preto no branco, mas às vezes ela parece que é, entendeu? E aí eu acho que é bom você mostrar que, putz, não é bem assim. E mais uma vez é um western, né? Inclusive, o começo desse filme, ele tem uma vibezona, né, de filme de faroeste, Sim. né?
Então, a música, a trilha sonora desse filme é muito maneira. Eu gosto bastante de como eles brincam com esses conceitos do Velho Oeste na trilha também. É, a película zona que ele escolhe para gravar o filme é linda demais. Tudo combina muito com o clima de western, e aí você vai vendo esses clichês, essas ideias, elas vão tomando outro rumo e tomando outro rumo, e ele vai se metamorfoseando em outra coisa, porque o próprio western, ele é uma mitologia para, a gente já falou isso antes, né? Ele é uma mitologia para crescer essa fase de colonização, para Uhum. deixar ela mais bonita, né? Então os índios são ruins e o homem branco é que é o bom, e essas coisas são contadas desse jeito exatamente porque a história é contada por Por quem homens vence, né? brancos, né? Por quem vence a guerra. Então, tipo, quando você pega isso, essa premissa e você vai alterando, alterando e mostrando, você fica, caraca, será que pelo jeito não foi bem assim, né? Eu acho sempre válido. Eu acho que é válido a gente sempre olhar para os nossos processos de colonização, entender a nossa própria história. Eu acho isso muito forte. E o jeito como esse filme é pesquisado é muito curioso. E é legal abrir pro mundo, assim, né? Porque é um negócio, tipo, é um negócio muito deles, né? Querendo ou não. É claro que todo mundo pode estudar a história chilena, Uhum. mas às vezes a gente não sabe nem a nossa própria história de colonização, Exato. né? Então é legal você ter um negócio tão histórico assim, né? E tão bem bonito. Você percebe que foi feito é um trabalho bonito e, pô, não tem nada melhor do que um filme para poder te instigar a conhecer outras coisas, né? Assim Sim. como o Assassino da Lua das Flores acabou colocando um grande holoforte sobre isso, né? Então, né, o livro já tinha feito, mas, né, acaba atingindo muito mais gente e com os streamings daí acaba chegando em mais gente, né? Então, é legal você ter essas coisas assim. Você falou um pouco do aspecto do filme, né? Que ele é meio nesse 4x3 aí, não sei, esse aspecto mais quadrado. E eu acho, assim, essa é a minha visão, Uhum. apenas minha visão, não vi nada sobre isso, mas porque ele acaba filmando muito com um grande angular, né? Pra Uhum. filmar toda a paisagem e tal. Então, é o que você falou, todo mundo, né, em muitos pontos assim, a pessoa acaba ficando sem tanto foco, né? Um pouco mais pequenininha e tal. E eu acho que pode ter sido uma escolha estética, uma porque é um negócio mais antigo e às vezes o pessoal acaba optando por essa tela quadrada, assim, porque dá uma impressão de ser um negócio velho, né? Tanto que até a fotografia, ela tem um pouco disso, né? Mas eu Uhum. acho porque a grande angular, ela acaba gerando um pouquinho de aberração, distorção nas bordas, né? Principalmente as bordas laterais, as arestas, né? Os cantos e tal. Uhum. Então, pode ter sido uma escolha estética pra, tipo, pô, em vez da gente cortar um pouquinho e ter que dar um zoom, alguma coisa assim, acabou cortando toda a borda, todos os cantos, e aí fica só com o meio, que é onde a qualidade, né? E não há distorção. E também aquela parada de você, já que é um filme que distorce, né, o western, por que não distorcer um pouco, né, da imagem também? Acho que tem sentido estético, sim, mas é É, isso, né? Fica bonito. Acho que essa, sim. no Eu fim, acho que fica. Eu também gosto, não me incomoda, não. Tem gente que tem esse problema, né? De ficar vendo filme com borda. Ah, eu acho que a pessoa tem a ideia de, pô, é um filme velho. Porque ele gera essa estranheza, né? Porque de uns não, anos pra cá, ele é definitivamente estranho, mas estranho ruim também, ele é só diferente. sim. Eu gosto bastante. Aliás, uma outra coisa estética. Eu não sei se as pessoas que assistiram, deixa o comentário de vocês aí, pode deixar no YouTube, pode deixar no Spotify. Digo que o filme é dublado em vários momentos, né? Você sentiu isso? Não senti, eu não percebi. Mano, Dublado em inglês? dublado na língua que eles estão falando mesmo. Eu juro pra você, teve algum momento que eu pausei e falei, mano, eu tô vendo esse filme na língua errada? Não é possível. É bem uma vibe cinema italiano antigo. Eu acho que também é uma decisão estética, claro, mas até pelas dificuldades, né, de filmar num lugar onde tá 100% do tempo tá ventando pra desgraça, né, imagino que pra Ah, captar será que. som, tipo, não é toda a cena que é dublada por cima, mas muito, eu vou dizer cenas em área aberta, mas aí é 93% do É, filme, né. Mas, tipo, eu acho que deve ter uma dificuldade de filmar em locais assim por causa do vento, né? Lá venta muito e aí atrapalha pra cacete o microfone, porque esse microfone capta, né, essas sim. coisas.
E não deve ter uma produção muito cara, né? Porque, O famoso ad-lib é bem comum nos Estados Unidos também, é que a gente normalmente não percebe que as pessoas redublaram o filme. Você sabe disso, né? sim, tem algumas cenas que o pessoal faz, né? Que às É vezes. bem comum você fazer um filme, sei lá, da Marvel, e aí depois de 2 meses você voltar e regravar algumas falas, até por alteração no roteiro, no universo Marvel do cacete, aí você vai e regrava alguma fala. É normal isso. Mas, tipo, aqui dá pra perceber até na atuação algumas cenas assim que você fala, mano, por que que eles estão entregando essa fala desse jeito? Você percebe que é gravado por cima, assim. o- Se você prestar atenção, você vai até achar bizarro. Em algum momento você Mas vai falar, mano, isso daqui é bizarro, de em diferente. qualquer um dos dois idiomas, porque tem momentos que eles Sim, usam o sim. inglês, né? Não é o inglês só que é dublado, é todo, é tudo. Eles estão os personagens estão conversando em inglês, mas esse inglês é falado por cima. E eles estão falando inglês ali na cena também, mas é Então, dublado por cima exatamente por uma melhora de som. É sim. natural, mas dá pra perceber. Eu achei que deu uma vibe antiga, porque filmes antigos era bem mais comum isso. Se você assistir, sei lá, Suspiria, do Dario Argento, você vai ver que ele é quase todo dublado por cima. É bizarro, assim. Mas é engraçado e eu acho que combinou também, falando sobre decisões estéticas, né? Eu tenho bastante coisa pra falar sobre o filme ainda. Você quer ir pros spoilers logo? Vamos, eu acho que ele cresce mais a gente Falar, né, mais podendo livremente. falar mais Tudo livremente. bem que é Vamos. história, né, gente? Mas eu concordo com vocês, você que tá me escutando agora, né? Nem todo mundo é especialista na história do Chile, assim como É, a gente sim. também não é. Então, que nota você deu antes da gente ir pros spoilers e liberar a galera que não assistiu o filme ainda? Então, esse filme eu fiquei um pouco dividido, assim, porque eu gosto dele, mas aí na hora de dar nota eu acabei comparando com outras coisas mas a nota final dele ficou 4 estrelas. Eu Ah, acho que mexeu, né? Então, mexeu na. eu tinha dado 4, aí depois eu abaixei pra 3,5, aí depois eu pensando, eu falei, não, 3,5 é mancado. Pensando, pensando. Eu acho ali, né, na minha forma de pensar, ele é ali um 7,5, Uhum. 8, então o 3,5 eu acabaria arredondando pra baixo e não é justo. Em alguns Beleza. filmes merecem, mas aqui eu arredondei pra cima. A minha nota é um 4 firme, sem arredondar, pra cima nem pra Hum. baixo. Eu fiquei bem impactado com o filme. Não sei se por essa imersão, né? Eu recomendo. Você vai assistir na sua casa, né? Porque ele já estreou, tá no streaming, tá no Mubi, que você pode acessar pelo Prime Video, por exemplo. Aproveita que você pegou o teste grátis para assistir Dias Perfeitos e já engata esse também. Meu, deixa uma atenção, deixa o celular em outro cômodo, assiste em paz, assim, porque ele é um filme difícil. A gente falou sobre a violência e a gente falou sobre essas coisas e eu acho que a gente não deixou muito claro o quanto que esse filme é meio intenso, assim. Ele é bem pesado, eu acho. Eu acho que ele é um filme violento, não necessariamente na tela, mas Sim, pelo que tá acontecendo é muita violência. É, Mas ao mesmo tempo ele é um filme de grande imersão, assim, que você tá num ritmo bem devagar e tal. Ele é o tipo de filme que você tem que estar num dia em que você quer ver esse tipo de filme, tá? Então, mas recomendo fortissimamente. Ele é um filme que me deixou bem impactado. Eu terminei de assistir de madrugada e eu falei, caraca, ainda bem que eu assisti esse filme. Não sei se é um dos melhores filmes de 2023, mas se for uma lista um pouquinho mais longa, ele com certeza está. Eu acho um belíssimo filme. Vá assistir, já está disponível novamente na MUBI, certo, Gui? certo. É o melhor filme chileno que você viu ano passado. Com certeza. Melhor do que El Conde, né? Que conseguiu as suas indicações aí ao Oscar. Nessa lista de dois, Eu tinha uma expectativa alta para El Conde. E eu acho que ele é legal. A gente até defendeu o filme aqui. Se você gosta de filmes chilenos, você pode voltar. A gente falou sobre El Conde também. Mas esse filme aqui é bem superior. Eu entendo definitivamente a escolha do Chile. Bora falar com é spoilers. isso, vamos lá com spoilers. Well, it does have. Ah, spoilers! Cara, com spoilers, é muito válido dizer que tem algumas coisas que foram me colocando em parafuso, assim. Especialmente sobre o fim do filme. Porque antes do fim do filme, né, Antes de falar do fim do filme. não é que mais especificamente o que acontece é o seguinte: essas pessoas, como é que é o nome? O segundo, o Bill e o McLennan, entre aspas, Tenente McLennan, eles vão, né, para delimitar as terras ali do José Menendez. E aí, obviamente, várias coisas dão
super errado para eles. Mas pro José Menendez continua dando certo. E ele pula 7 anos. E eu fiquei, eita porra, o que aconteceu, né? Nesses 7 anos. E o porquê que isso acontece? É muito curioso, porque essas histórias, essa história que ele conta antes dele avançar no tempo, ela é meio que um grande apanhado de coisas que não necessariamente são realidade, entendeu? Ele é uma interpretação ali do que estava acontecendo e do que acontecia na época. Por isso que, inclusive, me incomoda o tratamento das mulheres do filme, porque já que você está inventando coisas que podem ter acontecido ou não, sei lá, dá uma outra vida, né, para essas personagens. Não sei. Enfim, eu queria que as mulheres fossem mais bem tratadas no filme. A única que tem mais sua importância é a final, né? A Kepia, né? E, tipo, é uma personagem tão impactante pro filme, inclusive, É ela muda o forte, é. filme, a cara do filme. E ela aparece pouco, sei lá, eu acho que dava para ter feito de outro jeito. O fim do filme parece meio corrido. Mas, cara, por que que ele tem essa mudança brusca? Porque esse personagem do Vicunha, interpretado pelo Marcelo Alonso, que é o cara que vem depois ali e fala: a gente fui Uhum. mandado pelo presidente para pesquisar sobre a nossa história. Esse cara, ele é inspirado num trabalhador do governo real do Chile, ali naquela época, 1908, 9, que ele foi andando pelo país, amando do presidente mesmo, para entender a situação do país. Porque o que o Chile fez nesse processo de colonização, no começo desse processo de nação, foi: a gente precisa se entender. A violência aqui, ela não vai dar em nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai perdoar as pessoas que fizeram coisas muito ruins, mas que são importantes. A gente vai punir algumas pessoas, que obviamente não são pessoas super importantes. Uhum. E a gente vai viver em harmonia, que é o que ele até fala no final, né? A gente vai criar uma nova nação. Uma É. nação com colonizadores, com nativos e com... Como é que ele fala? Eu esqueci até o que ele fala. Ele fala 3 tipos de pessoa. Essa é a ideia da colonização. Só que a parada é, quando você tem essa ideia da colonização, você não pode apontar o dedo, entendeu? Não dá para você olhar para o personagem do José Menendez, para a pessoa que foi o José Menendez, Uhum. e falar assim, então, a gente sabe que você matou, ou mandou matar, ou mataram sob sua ordem, uma tribo inteira de Selknams, de Onas, né, como eles chamam. Então, a gente finge que isso não aconteceu e você para. Pode ser? Aí fala, tá bom, pode ser. E aí você olha para os índios e você fala assim, a gente sabe que vários de vocês morreram e tal, mas essa violência toda que a gente vai fazer aqui não combina muito com o estilo da nossa nação. Vamos fazer o seguinte, não vão matar mais, pode ser? Os índios são obrigados a aceitar, né? Então, e aí você olha para as novas pessoas e falam, olha, essa é a nossa nação, ela é miscigenada, ela é composta por várias camadas sociais, vamos todo mundo se respeitar? E aí as pessoas falam, vamos se respeitar. E aí a história toca para frente. Só que é importante você questionar essas coisas, entendeu? E eu acho que o filme ele vem para questionar. E o filme ele se baseia nesse cara que foi andando pelo país, fazendo as pazes, mas fazendo anotações. Existem essa documentação. Então esse personagem do segundo e o personagem da Kepia, eles não existem, né? Não são pessoas que existem. Ah, tá. Mas Tá, os mas o personagens, tenente, entre aspas, existiu, o McMillan, sim, né? McLaren e o José Menendez também. E assim vai. E tem outros personagens que também existem. Mas, cara, eu acho muito forte que o filme olha e fala assim: gente, o processo de colonização não foi essa beleza de acordos, entendeu? Ela aconteceu muita coisa. Tipo, aconteceu pessoas sendo massacradas de tiro, pessoas sendo massacradas por fome, tipo, os colonizadores que aqui estavam, eles não eram tipo, essa figura do José Menendez que a gente governou essa parte aqui que era super selvagem e agora a gente conseguiu trazer paz para tudo. Tipo, não foi assim, entendeu? Tipo, não é tão simples. E essas pessoas não faziam as coisas só porque elas eram mal também. A gente é muito mal. Eles faziam porque, naquela época, eles achavam que eles estavam certos em livrar
a terra, né, que a terra é o que importa. Território, né? Livrar a terra dessas pessoas, entendeu? Ah, não adianta fazer tratados com os índios. Eles não sabem o que é a lei, eles não sabem o que faz. Então Eles é não mais interessante que obedecem, é mais fácil que a gente mate todos eles, entendeu? Porque aí a terra vai estar aqui. Então é Que eles muito até falam pesado. em alguns momentos, né? Não dá pra conversar com eles não E ele seguem. fala isso, o José Menendez fala isso. É uma palavra da boca dele. Então, eu acho importante que o filme ele aponte o dedo. Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito intensa, porque ele não fica nem tentando te trazer um herói, ele não fica tentando fazer nada. Ele só mostra que foi particularmente difícil para os nativos que estavam ali, entendeu? É. É o caso do próprio segundo, que ele tem que fazer essas coisas que ele faz, que são horríveis. Porque senão ele vai morrer, sabe? Ele vai Ele tomar uma tá, bola na cara e morrer. ele tá ali como um escravo, né? Quase, né? Quase, ele não tem nada. Para o governo também é difícil, mas para o governo é difícil por causa de dinheiro, né? Ele É. quer que essas pessoas super ricas estejam ali. E aí esse grande acordão, né, concentrando tudo, ele é feito e costurado e as pessoas tendem a esquecer o que aconteceu. Ou como o nosso ex-presidente diria, para quê? Ou o nosso presidente atual também, vamos esquecer isso daí, tipo, o golpe de 64, esquece essa bosta. Não precisa mais falar, entendeu? Tipo, a gente pode deixar para trás. E não é questão de deixar para trás. É importante você olhar, entender e explicar para as pessoas. Falar, gente, foi desse jeito aqui, foi muito difícil, especialmente para quem viveu isso. Ah, mas, sei lá, a família Menendez de hoje não tem nada a ver com aquela família. Então, não tem nada a ver? Como que tá a riqueza dessas É, pessoas, desses descendentes, entendeu? tem nada a ver, mas tá mais rico que o filho do índio, né? É, então, tipo, ah, mas o outro, o índio lá também matava, mas sobre quais condições, entendeu? E, tipo, por que que os ricos e os colonizadores são lembrados e os outros índios precisaram ser inventados? Precisou inventar um segundo, uma Quiépia? Porque eles morreram, sabe? Porque eles foram exterminados e eles não têm direito de contar a própria história, entendeu? É, e não teve história, né? Tipo, ninguém tava nem aí pra escrever, seja É. um livro, qualquer coisa sobre essas pessoas, né? Eu acho esse filme quase amoral, né? Ele não tenta. Ele, na verdade, ele aponta o dedo e fala. Até esse personagem que chega depois, o personagem do Vicunha, né? Uhum. Ele é muito bom. Porque ele pega e fala assim: ah, o McLennan, que é o porco colorado. Ah, ele não gostava de ser chamado assim. Como? De porco colorado? É, ele gostava de ser chamado de tenente. Mas por que que a gente tem que respeitar que ele gostava de ser chamado de tenente? Entendeu? O filme mostra, inclusive, que nem tenente era. Mas, tipo, por que que a gente tem que respeitar a ideia desse cara? Entendeu? Por que que a gente não pode apontar o dedo e falar, olha, vocês, eu sei que vocês estão administrando aqui, mas vamos pelo menos pegar leve, porque é claro que vocês estão exterminando pessoas. Entendeu? Tipo, é muito louco. Eu acho muito louco. O filme me colocou numa espiral, assim, de pensar essa história e falar, cara, que difícil, né? Que difícil, que intenso e que triste também. Muito triste que essas pessoas foram simplesmente apagadas. E mesmo apagadas dentro do seu próprio registro, né? Porque quando o Vicunha olha para Rosa, né? A Kiepia, Uhum. ela se apresenta como Rosa, que ele fala: beba o chá. Aquilo não é natural deles. Aquela Uhum. roupa não é natural dela, Sim, sim. ela estava fazendo outra coisa, aquilo não é um costume dela, não é algo que ela faz, não é o que ela bebe. Mas se ela quiser fazer parte dessa nação, ela precisa muito entrar nos termos dele, entrar na dança deles. Então, mesmo quando você é aceito nessa nação, já que eles falaram, né, os É. índios, os colonos e os novos chilenos, mesmo quando você é aceito, você só é aceito se você dançar o nosso jogo. É muito pesado, é muito intenso. Esse take final é muito bonito, Sim. muito forte. E que ela não concorda, né? Tipo, ainda assim ela tá na resistência ali. Não O máximo vai, que ela, o máximo que ela conseguir, né? não muda nada, mas ela, ela resiste, né? Uhum. E é engraçado ver a diferença entre ela e o segundo, né? Uhum. Porque o segundo ele já tá tão, Tá como é tão que se nessa há diz? tanto tempo domado, né? Ele tá vivendo essa vida em que ele precisa fazer o que essas pessoas falam, senão a pena é sempre ser preso, ser morto, ser É. massacrado, ser. Então, tipo,
Ai, cara, você quer que eu sente aqui e bebo chá? Enquanto você vai gravar? Beleza, eu vou sentar e vou beber o chá, entendeu? Tipo, porque é isso que o que mais eu posso fazer, entendeu? Senão, eu vou ser preso aqui mesmo, né? Eles ameaçam eles, Sim. inclusive. O É, e próprio ele viu, governo, né, né? até quando ele tava trabalhando, ele viu que, tipo, não significa nada, né? Tipo, então, né, que tem um rapaz logo no começo perde o braço, e aí. É legal também. Isso, mano, tem uma outra coisa. Aí a gente falou, eu falei, né, muito, desculpa, gente, se eu falei muito sobre esse final, mas a gente tem toda a desconstrução até do próprio tenente e Sim, do outro cara, que é o do Bill, coronel, né, né? também, que a gente vê uma parada, Ah, tá, o outro que tá com eles, né? isso, Tá. o americano, né? Eles Uhum. estão ali, tipo, a gente é muito maioral, a gente mata os índios aqui, eles fazem isso com graça, né? Como eles acham que deve ser, a gente estupra essa mulher, que é uma cena que eu fico, ai, gente, mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente precisa mostrar como que a gente pode agredir mulher, porque elas foram agredidas, elas foram mortas, assim como os Sim. homens foram mortos. Mas aí você precisa matar, você precisa mostrar que ela também foi estuprada, e você fica, gente, eu não sei se precisa. É, então, eu acho que faz parte pra história, eu acho que até pra construção do segundo, assim, sabe? Tipo, é um momento, digamos que bem forte pra ele ali, né? Tudo aquilo, Uhum. né? Aquela sequência de cenas, né? De matar o próprio povo e tal. E aí ele tenta resistir à sua maneira ali. E aí o cara chega, obriga ele, fala, ah, agora é sua vez, agora é sua vez. E eu acho que quando tem a violência, seja nesses momentos, assim, contra a mulher, né? Uhum. Terminam de matar e vão lá ainda fazer alguma coisa. Eu acho que, tipo, o filme ele não dá tanto foco pra isso, sabe? Tipo, não mostra aquele sofrimento, não mostra dor. Tipo, até Uhum. quando arranca a orelha, né? Que aí depois no final a gente vai descobrir o Nossa, por motivo, né? quê, Que né? é o rapaz comprava 2 orelhas por tanto dinheiro. Então, eu acho que ele não vai mostrar a dor do povo que tá morrendo e tal. Ele vai mostrar mais, tipo, a reação de quem tá vivo e quem tá ali, sabe? Tipo, Então, seja mas ao mesmo o tempo inglês. ele continua fazendo. O que eu quero dizer, não é nem Ah, é questão que tipo: não "Ah, tem isso é como horrível no não filme". mostrar, sabe? Lógico Tipo, que tem, eu lógico acho que que faz tem. parte, eu acho que precisa. Tantas coisas aconteciam, o que eu quero dizer, Gui, muito especificamente, é sobre como no cinema, e eu não tô nem falando tipo: "Ai, é péssimo no filme, é mal feito". É bem feito, lógico que é bem feito, mas a questão é, 100% das vezes que a gente vai falar sobre violência contra a mulher, por exemplo, é sempre a violência somada à violência sexual, sempre. Ela não Sim. basta ela tomar um tiro na cara, ela tem que tomar um tiro na cara e ser estuprada. Você entende como, tipo, eu tô dizendo que no cinema, no jeito como a gente representa as coisas no cinema, esse é um clichê. Esse já é um clichê, e um clichê ruim, e um clichê de tipo, por que que ele estava lutando contra os próprios, matando a sua própria raça, vamos colocar assim, Uhum. sua própria tribo, né. Isso já é pesado o suficiente. Ele não precisa ir além. "Ah, mas isso daí é uma coisa que acontecia". Tudo bem, todo mundo já sabe o que acontecia. A gente já não sabe o que acontecia? Então por que que a gente precisa mostrar isso também? Porque isso não põe uma eu não acho que isso põe uma camada a mais, eu só acho que a escrita dele não é tão criativa, entendeu? Eu só acho que o roteiro dele, ele olhou e falou assim: qual é o caminho mais fácil de eu mostrar esse povo sofrendo? A gente vai dar um tiro na cara dele e a gente vai abusar sexualmente dele. Tipo, é isso que o filme, tipo, entendeu? Eu acho ok, assim, eu olho e falo, eu não sei se precisava, entendeu? Eu acho que, por que não aumentar a dimensão psicológica? Porque eu acho que esse personagem do segundo, tão pesado quanto ser obrigado a abusar daquela pessoa, é enterrar o próprio povo, enterrar o próprio povo que ele ajudou a matar, é tão pesado quanto, entendeu? O E que eu eu não sei sinto é por que que você decide mostrar um e não mostrar o outro. quando ele vai lá porque o tenente tá mandando, vai lá agora é sua vez, eu sinto que ele vai lá e meio que poupa a vida dela, assim, sabe? Tipo, Ele sim, então, mas ele não vai lá pra fazer o que ele foi ele não vai lá pra mandado fazer. fazer. O filme não mostra, mas o filme deixa ele mostra, entendeu? Eu entendi o que você tá querendo dizer. Você A gente pode discordar, eu acho. Eu só acho que a gente precisava escrever de forma mais criativa. Mesmo quando a gente vai falar sobre violência e sobre realidade, a gente pode mostrar outras coisas, entendeu? Que não precisa ser essa. Eu entendo, mas eu acho que isso faz parte pra mostrar, tipo, tudo que essa galera era ruim, assim, sabe? Tipo, o quanto tudo isso é ruim. Por mais que seja clichê,
Eu acho que tem que ser mostrado, ainda mais que o filme tá aqui pra julgar tudo isso e pra falar, ó, essas pessoas eram tal como demônios, sabe? Tipo, eu acho que você poupar, você tá quase passando um pano. Eu acho que é importante apontar esse tipo de coisa quando a gente assiste e se incomoda. Eu fico incomodado. Só Tá isso. certo, entendo. Eu consigo entender, eu consigo entender. Uhum. Não, mas enfim. Acho que a gente até alongou nessa. Desculpa a gente alongar nessa discussão, mas enfim. Não, mas é importante, é importante. Eu ainda acho um filme muito, muito forte, muito bom. E gosto como eles desconstroem esses vilões, como mesmo eles que eram super maus, eles também têm outras pessoas muito piores do que eles, ou tão ruins quanto eles, e eles não eram manda-chuvas e maiorais, porque isso se estabelece dentro da cultura das pessoas, tipo, o porco colorado, ele era o bicho, hein? Ele era o diabo. Na verdade, eles só eram uma pessoa ruim que Um também idoso, né? que também estava se fudendo porque outras pessoas estavam fazendo coisas ruins com eles ali, e ele nem era esse bichão todo. Tipo, ele era horrível. E ele era tosco, sabe? Ele era uma pessoa idiótica, mentirosa. Não adianta nem a pessoa do outro lado olhar e falar assim, esse daqui que é o herói da nação, entendeu? Tipo, não tem nem como isso fazer. Eles ridicularizam ele também. Então, eu acho isso tudo muito maluco, como era uma terra difícil, né? Essa colonização ela não foi nada limpa como falam que podia ter sido, entendeu? Ou como a gente não esquece. Sim, eu acho que a gente, principalmente, eu acho que até às vezes o povo chileno, né? Ah, sim. Eu digo a gente como todo mundo, né? Colonização é sempre um processo bizarro de ruim e errado, né? É, e algumas piores que as outras, né? Eu sinto que os países que tentaram lutar, né, contra isso de alguma forma, acabaram, não vou falar que sofrendo mais, né? Mas tiveram um processo mais difícil, né? Talvez Uhum. você se pagou depois, mas nem sempre, né? Mas eu acho, pô, eu acho o filme, ele manda bem demais, assim. Na parte da história, na parte de não ser unilateral, né? Pô, ele é isso, né? Não passa pano pro governo, não passa pano pra ninguém, né? Não passa pano pra nada. Ele é bem forte, ele é bem bonito. Assim, bonito É. esteticamente. Aliás, eles falam, puta, isso é outra coisa que eu achei bem legal. Aí é um ponto do roteiro que eu acho bem forte, que ele fala que a gente se preocupa com a estética. Quando o cara do próprio governo ele fala, a gente sabe que você tá matando. E ele fala, então se vocês sabem que eu tô matando e eu continuo fazendo as coisas, qual é? Por que que você tá aqui? Por que que a gente tá falando disso aqui na minha casa? Ele fala, porque a gente se preocupa com a estética, cara. Tipo, não pode mais, entendeu? Chega disso. E o filme, Se você quiser continuar matando, não deixa eu saber. É mais ou o menos isso comentário também, né? e o comentário. É exatamente isso. É exatamente isso. Faz aí essas. Só evita matar, tipo, sei lá, 100 índios de uma vez, porque vai ficar feio, entendeu? Ainda mais agora que a gente vai deixar, vai renovar com você, para você continuar governando aqui. Só dá uma segurada. Vamos só parar um pouquinho. É Uhum. tipo isso que ele tá falando. É. E é legal ele falando, ele botar isso na boca do personagem, a gente se preocupa com a estética, porque até o próprio filme é super preocupado com a própria estética. O cinema chileno é super, hiper preocupado com a própria estética. É, a gente vê, por exemplo, em El Conde, que também é mais preocupado com a estética do que necessariamente com a história que Uhum. ele está contando. Essas coisas, esse comentário é quase. Como é que é o nome mesmo? Autocrítica. Não é também, mas não é uma autocrítica, ele é. Caraca, eu esqueci a palavra. Mas é também, ele serve como uma autocrítica. É muito bom. É muito, muito curioso. É um filme. É um bom filme. Acho um filme muito, muito forte. Tem mais alguma coisa para adicionar sobre? Não, acho que não. Los Colonos está aí disponível, a gente já falou várias vezes. Você que tem interesse nesse tipo de filme, você que gosta de um western, ou você gosta dessa nova fase aí dos westerns, que vão desconstruindo essas narrativas, acho que vale muito assistir. Um filme forte aí sul-americano. Eu acho que ele poderia ter entrado na lista do Oscar de melhor filme internacional. Tá no lugar da sala de professores? Eu não Melhor, né? assisti. Não Eu não assistiu? assisti, mas você pode dizer aí. Eu sinto que ele tinha um lugar, eu acho que ele merecia, entendeu? Esse posto aí. Sim. Então, você acha que ele podia entrar no lugar de Teacher's Lounge, tá da manhã? Ah, eu acho que é o mais fraquinho dos cinco ali. Pronto, tá decidido. No nosso Oscar de 2023, como 2024, esse filme concorre. Muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima. É isso, até a próxima.